Louvado seja Deus. Acredito que boa parte que já conhece, né? Sou a missionária Selma. Eu e minha esposa evangelista Robson, nós fazemos parte ali da Igreja Evangélica Palavra de Vida, do pastor Ronaldo e Levita Iraci. Agora, chegando aqui para a meditação da igreja, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 a seguir, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Louvado seja Deus. O versículo 6: disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tarde o para com eles? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, igreja, Jesus está nos contando uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Louvado seja Deus. Quando o Senhor fala para orar sem cessar, não significa que nós temos que promover sessões de orações intermináveis constantemente. Louvado seja Deus, parar de fazer os nossos afazeres para ficar 24 horas de joelho. Mas é que nós precisamos manter os nossos pedidos continuamente diante do Senhor. Precisamos viver uma vida de oração constante. Louvado seja Deus. Muitas das